Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou apresentar para vocês o livro Mitos, de Stephen Fry. Esse é um autor britânico. Esse livro é da editora Planeta. É um livro da editora Planeta, a obra é de 2017, publicada aqui no Brasil em 2021. Essa editora tem uma característica de ter livros bem baratos, dar muitos descontos, especialmente nas livrarias virtuais. A gente consegue muito desconto nessa editora. Então, assim, inclusive eu comprei por causa do desconto. Eu tenho alguns livros sobre mitologia, especialmente mitologia grega, e o que me motivou a comprar e o que me chamou a atenção e me motivou a comprar foi especificamente o desconto. E tive uma grata surpresa ao começar a ler o livro. Não parei mais de ler, comecei a dar uma folheada daqui e dali e acabei não parando de ler. Porque, embora não seja um livro pretensioso, ele não tem grandes pretensões, mas ele é um livro escrito de maneira bastante acessível, bastante fácil, bastante interessante, bastante gostosa de ler. Bastante gostosa de ler, dá prazer de ler. E como eu gosto do assunto, uma coisa se associou à outra, eu acabei lendo esse livro. E a outra coisa é o seguinte, eu não faço aqui crítica de livro, porque a crítica ela é diferente do gosto. Eu acho que é algo que aqui no Brasil, nós brasileiros às vezes confundimos um pouco, em vários aspectos, em várias dimensões, em várias áreas, essa confusão entre crítica e gosto. Aqui eu falo do que eu gosto e por que eu gosto, não entro muito no mérito da obra. Mas nesse caso específico aqui, é uma obra que eu gostei porque eu achei acessível, achei uma narrativa gostosa, achei prazerosa, sabe? Me deu satisfação e prazer de ler sobre um assunto que eu gosto. Achei bem escrito, achei assim leve e achei muito acessível para praticamente qualquer leitor. Por que eu gosto de mitologia grega? Eu gosto de mitologia grega porque eu acho que faz parte da nossa herança enquanto civilização, enquanto povo, faz parte da nossa história. Nós somos parte da tradição ocidental, quer queiram, quer não, quer isso seja reconhecido por outros membros ou não. Eu acredito que não depende desse reconhecimento de outros membros dessa cultura e dessa tradição. Não estou nem aí se eles reconhecem isso ou não, mas eu me considero e considero que nós brasileiros somos herdeiros dessa cultura e dessa tradição. De outras também, muito importantes. Mas aqui eu estou falando especificamente dessa, que é a mitologia grega. Eu gosto muito de história antiga. Eu gosto muito de história antiga por uma questão de prazer mesmo, de gosto, de estética, de me dar prazer. Eu considero importante aprender sobre história antiga. Acho importante, eu considero isso muito importante, acho isso muito importante, porque está falando sobre nós, está falando sobre todos nós, essa história antiga. Então, assim, quem puder, quem tiver a oportunidade, eu acredito que deveria aprender um pouco de história antiga. A questão dos mitos gregos. Para mim, eles falam muito da nossa condição universal de ser humano. Nós, enquanto seres humanos, nós leitores, nós brasileiros, enquanto seres humanos, nós somos membros da humanidade inteira. Então aqui eles falam dessa condição humana, de questões ligadas a essa condição humana. Questões espirituais, questões biológicas, questões que nos afetam há milhares de anos. Preocupações, medos, desejos, descontrole, autocontrole, uma explicação para isso, ou uma tentativa de entender isso. Para mim, a mitologia é muito assim, uma explicação, é muito importante enquanto uma explicação e uma tentativa de entender. Porque eu acredito que a aventura humana ela não termina, a gente está sempre tentando aprender, conhecer, compreender um pouco mais a respeito do nosso passado, da nossa história e da nossa própria condição. Conhecer, tentando nos conhecer. A gente tenta se conhecer. E essa busca, ela é importante, ela é interessante, ela é valiosa, porque permite um pouquinho, um mínimo de sentido de paz para a nossa própria existência. Acho que é um momento de parar e fazer um pouco de reflexão, de fazer um pouco de uma introspecção que eu considero muito importante para a nossa existência. E aí, lendo sobre os mitos, a gente percebe um pouco disso. Vejo na mitologia grega também uma janela para um passado muito distante da nossa história.
uma janela para um momento em que nós lá, que éramos iguais ao que nós somos hoje, a gente tentando entender as manifestações da natureza, as manifestações dos nossos impulsos mais irresistíveis, né? Então aqui essa história traz um pouco disso aqui. Um lado muito sombrio da nossa história, muito ruim, muito triste, porque embora eu reconheça e valorize essa tradição, essa herança ocidental, eu sei que ela tem também aspectos muito brutais, violentos, sombrios, tenebrosos nesse passado, mas que faz parte da nossa história, né? Então, assim, essa janela para o passado da nossa existência, ela permite a gente observar o quanto essas questões nos acompanham há milhares de anos. E compreender um pouco disso, entender um pouco disso, lidar com isso de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais refletida, eu diria. Nem vou dizer mais tranquila, mas de uma maneira mais refletida. E eu acredito que a história mitológica, ela abre essa janela para a gente poder perceber isso lá no passado. É uma tentativa de entender a natureza, a nossa natureza, de entender nossos impulsos mais inconfessáveis, né? Uma tentativa de entender isso e uma revelação de que eles estão presentes no meio de nós há milhares e milhares de anos. E que às vezes a gente nem consegue, até hoje, às vezes não, até hoje a gente não consegue lidar muito bem com essas questões. A gente tem uma dificuldade para lidar com isso até hoje, né? Então, assim, e aí, como eu disse para vocês no início, eu tenho outros livros de mitologia, mas por que que eu recomendo esse? Por que que eu acho que seria interessante? Porque ele é fácil de ler, ele é acessível, ele é agradável, ele é gostoso. Ele é uma experiência estética leve, satisfatória, tá? E isso para mim é muito valioso numa obra. Isso é muito valioso numa obra, você poder ler algo que te traz satisfação estética, que te traz prazer. E aqui no caso desse livro, é isso que eu experimentei muito aqui. Eu valorizo muito, eu acredito muito que a gente deva aprender sobre história antiga, é algo que eu valorizo, que eu acredito. Eu acho um conhecimento muito valioso. Sobre mitologia grega, muito também, valorizo muito esse tipo de conhecimento, acredito que vale muito a pena conhecer sobre isso. Acredito que as crianças devem aprender sobre isso, né? Existem outras questões, outras mitologias, sim, estou falando especificamente da grega. Acho que são histórias boas para serem contadas para as crianças, acho que elas devem aprender. Para os jovens, acho que eles devem ler sobre a mitologia grega, acho um conhecimento valioso. Para nós adultos também, né? Já estamos um pouco mais maduros também, acredito que vale muito a pena essa leitura. A questão das crianças, eu acho que deve ter um cuidado, porque algumas coisas aqui são extremamente brutais. Elas precisam de uma pequena adaptação. Elas tocam em algumas questões constrangedoras, difíceis de lidar, e que cada qual vai lidar com isso da maneira que ele acha melhor, com relação a transmitir essas histórias para as crianças. Mas eu acho muito valioso isso. Acho que é algo que se perdeu um pouco. Acho que se perdeu um pouco dessa história, dessas histórias. Elas ficaram um pouco perdidas, descuidadas, abandonadas. E eu acredito que uma tarefa de nós leitores, uma tarefa importante que nós leitores temos, né? Vamos dizer assim, ler, é óbvio, né? Uma tarefa nossa é ler, mas é dar sequência a essas tradições que sobreviveram na escrita. Então, assim, nós temos um papel importante nessa história, quase que como alguns monges no período da Idade Média, sobretudo os monges irlandeses, que mantiveram foram responsáveis por manter uma certa tradição escrita. Então, assim, nós leitores, simples leitores, todos nós, simples leitores, temos essa importância de manter viva algumas tradições, algumas histórias, para que elas não se percam. Porque eu, assim, lido com muitos adolescentes, com muitas crianças e vejo que muita gente já não conhece nada sobre essa mitologia, essa literatura. Eu acho, sim, isso muito rico e não deve ser perdido. Por isso que eu li,
por isso que eu recomendo a leitura, por isso que eu acho que vale a pena ler, e por isso que eu estou trazendo esse livro aqui para vocês, não fazendo uma crítica, nem uma resenha, mas só apresentando os motivos dessa escolha e que cada leitor faz se ele achar que deve ou não, tá? Bem, é só isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo.